Salmo 18, versículo 4 e 6. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos acerca do grito da alma angustiada. É o slide anterior. O grito da alma angustiada. Esta é uma situação que muitos de nós enfrentamos, a angústia na nossa vida, pelas mais diferentes razões, e às vezes a nossa alma, mente, vontade e emoções grita com angústia. E uma das coisas que eu acho interessante é de que Deus ouve o grito da nossa alma angustiada. Há uma série de relatos na palavra de Deus e um deles é feito pelo rei Davi, o salmista, e é os três versículos que nós vamos ler a seguir. O Salmo 18, versículo 4 a 6, onde diz: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Muitas vezes a nossa vida transforma-se num labirinto de dor. Reparem na expressão que o rei Davi está a utilizar aqui. Ele disse: laços de morte me cercaram. Aquilo que Davi pretendia trazer à imagem era o facto de que às vezes há aquilo que nós chamamos armadilhas mortais. É como se cordas estivessem colocadas no chão de forma assim enlaçada, esperando que alguém tropece nelas. E às vezes isso acontece na nossa vida em momentos de grande angústia, em momentos em que parece as coisas todas se voltam para nós. Uma das coisas que eu fazia quando era criança, e já disse isso, e sei que hoje, se a proteção dos animais me ouvir, não sei o que é que vai pensar de mim, mas pouco importa. Era o que eu fazia. Também a consciência era diferente. Hoje tenho um gato, eu brinco com o gato, etc. Mas continuo a dizer, à boca cheia, que eu gosto muito de animais, mas não gosto de os ter em casa. E não tem problemas, fiquem zangados comigo, gosto muito de animais, mas não gosto de animais dentro da casa. Um apartamento, eu acho que não é lugar para ter animais, na minha opinião. Na rua, tudo bem. Mas, quando eu era pequeno, eu brincava muito com os gatos, com os passarinhos, e uma das coisas que eu fazia era armar armadilhas aos passarinhos. Era armar armadilha aos passarinhos, porque havia um lugar perto do estádio do Benfica, em Luanda, onde nós armávamos, aquilo tinha uma grande floresta, armávamos armadilhas em vários lugares, punhamos lá coisas para o passarinho comer, e quando ele ia lá comer, aquilo pá, e ficava ali morto, e a gente tirava o passarinho, levávamos para um dos funcionários que trabalhava na casa do Sr. Lemos, que era o gerente da livraria Lelo, e nós fazíamos passarinhos fritos. E quem é que não gosta de passarinhos fritos? Aqueles que nunca comeram. Só quem nunca comeu passarinhos fritos é que não gosta. E uma vez aqui na Portela, quando morava na Portela, eu comecei a desconfiar que dentro da arrecadação da minha casa estava um rato. Porque começou a aparecer caganitas, quando eu ia lá, caganitas de rato, coisas ruídas. Eu disse: deve haver rato. E a melhor maneira de apanhar um rato é uma armadilha. Eu pus lá queijo, uma armadilha lá ou duas, e
o macaco do rato foi lá comer e apanhou. Ele não apanhou ao ponto dele morrer. Então eu comecei a ouvir porque ele tentava fugir debaixo da porta, não é assim? Mas a armadilha não deixava ele passar por debaixo da porta. E às vezes na nossa vida nós sofremos armadilhas. Na nossa vida, muitas vezes, ela se transforma num labirinto onde toda a sorte de dores vão acontecendo. E há momentos que parece que tudo se levanta ou tudo está armado contra nós. É o medo, a ansiedade, a culpa, as perdas, a depressão, a tristeza, a falta de motivação, desespero, a angústia e tantas coisas semelhantes a estas vão aparecendo na nossa vida. E seria uma estupidez da nossa parte negarmos este facto, porque na realidade viver com Cristo é um momento de alegria, momentos de vitória, etc. Mas nós temos estas lutas, elas fazem parte da nossa vida. E o rei Davi, ele dizia: laços de morte me cercaram. Davi estava a testemunhar que nem tudo era celebração na sua vida, nem tudo era oponência, nem tudo era aquilo visibilidade do seu reinado, mas havia alturas na sua vida em que ele estava a enfrentar armadilhas mortais. E eu creio que muitas vezes eu e vocês caminhamos por um campo emocional que está minado. E nem sempre, na nossa vida espiritual, e o Adriano já disse isso há pouco, no sentido espiritual, no sentido emocional e até no sentido físico, tudo vai bem conosco. Às vezes não vai. É verdade que nós devemos aprender a confessar a palavra de Deus. É verdade que nós devemos falar de uma forma positiva, mas também passa a ser um fanatismo quando nós falamos só positivamente e toda a gente vê que a gente está de rastos. Isso é uma máscara. É uma máscara. E eu dizer, se tiver um problema, eu posso dizer: o que é que tem? Olha, dói-me a cabeça, mas pela graça de Deus vai tudo bem. Ok, eu vou conseguir, eu posso fazê-lo. Mas se eu estou com um problema, é aquelas pessoas que dizem... Uma vez ouvi alguém que tinha o pé muito inchado e falei: o que é que tens no teu pé? O pé está muito inchado. Não está nada, em nome de Jesus, não está nada, não está nada, não está nada. Mas o pé estava num trambolho. Às vezes as pessoas utilizam-se de verdades e a palavra tem poder quando nós cremos nela. Não é só porque a gente a confessa. Amém? Precisamos crer nela no nosso coração. Então, armadilhas nos cercam, há problemas na nossa vida, mas há alguma coisa que nós não podemos nem esquecer, nem deixar de aprender. É de que Deus conhece os becos escuros da nossa alma. Deus conhece os becos escuros da nossa alma. Quando te sentes cercado, Ele ainda é capaz de ver uma saída. Para ti pode ser uma saída pequena, uma saída muito pouco valorosa no seu sentido, mas deixa-me dizer, quando tu estás cercado, quando a tua vida está minada, quando tu estás num labirinto, Deus olha para ti e Ele vê uma saída, porque Ele nunca nos deixa sós, nem deixa que as coisas venham sobre nós de maneira que nós fiquemos prostrados. Há sempre um escape. Amém? Há sempre um escape. E mesmo
quando tu não consegues ver, Deus já traçou a rota do teu livramento. Há alturas que a gente não consegue ver. Nós olhamos para a situação e a gente diz, como é que eu vou ficar livre disto que eu estou a enfrentar? Mas Deus olha para ti, Deus vê o sofrimento, Deus vê a situação onde tu te encontras, mas lá na esfera espiritual, Ele já traçou a rota que ao entrarmos, ao seguirmos o caminho que é apontado por Ele, nós experimentamos livramento. E essa é a grande certeza que nós temos na nossa vida hoje. Outro aspecto é que quando nós estamos angustiados e a nossa alma grita, muitas vezes nós ficamos afogados em lágrimas e nós ficamos não somente afogados em lágrimas, mas aterrorizados por dentro. Eu creio que não há ninguém que esteja aqui e que seja filho de Deus que já não tenha chorado. Que nunca passou por problemas, que nunca teve lutas. Se há alguém assim, por favor, no final eu marco aconselhamento consigo, vou precisar da sua ajuda, porque eu já algumas vezes chorei ao ponto de dizer a Deus, já não tenho mais lágrimas para chorar. Eu não sei se algum irmão já passou por essa experiência, depois de chorarmos tanto, depois de estarmos tão angustiados, nós literalmente vermos lágrimas a correr quando nós estamos no sofá a orar, quando nós estamos a conduzir sozinhos e as lágrimas caem sem nos importarmos com aquilo que com aqueles que podem olhar para nós, mas as lágrimas caem às vezes porque somos capazes de chorar durante dias. Chega uma altura, parece que as lágrimas secam. A gente já não tem mais lágrimas para chorar. E o salmista, Davi, ele dizia, torrentes de impiedade me impuseram temor. E torrentes, aqui está a referir-se a algumas águas impetuosas, algumas águas avassaladoras, algumas águas revoltosas. Isto refere-se a situações em que as nossas emoções, elas parece que ficam como águas que correm e passam por cima de pedras, as águas tornam-se revoltosas. E há altura em que uma emoção pela qual nós passamos muitas vezes e que nos dá algum trabalho é a solidão. Nós podemos estar rodeados de muita gente e ainda sentirmos-nos sós. Há muita gente ora, muita gente telefona, muita gente manda uma mensagem, muita gente diz que te ama, muita gente te abraça, mas ainda assim, aquela emoção da solidão faz-te sentir só. Outra situação ou outra emoção que é como que uma torrente impiedosa de águas e que nos trazem muitas vezes medo, é o desespero. O desespero é aquele estado da nossa consciência em que nos faz sentir sem saída, faz-nos sentir que nós estamos presos a uma determinada situação, acompanhado de uma forte sensação de desamparo. E às vezes nós passamos por isso. Nós pensamos que não temos saída, parece que nós estamos encurralados, parece que nós não temos possibilidade de ficar livre daquilo. É como nós dizemos no ditado, ficamos entre a espada e a parede.
E em situações como estas, nós ficamos desesperados. Então, solidão, desespero, são emoções que muitas vezes estão dentro de nós e que nos fazem gritar. Mas não somente isso, mas também pânico. E nós não gostamos de falar destas coisas na igreja porque parece que estamos a apresentar alguma coisa negativa ou um evangelho que é negativo. Mas não é um evangelho negativo, porque Cristo Jesus, aleluia, Ele concede-nos a vitória. Mas muitas vezes nós já passamos por ataques de pânico. Se vocês não passaram, eu posso explicar como é que é. Temos suores frios, ficamos trêmulos, coração acelera, ficamos com taquicardia, ficamos com uma série de problemas. Nossa mente está tão ocupada com pensamentos, os pensamentos que vão acontecendo em turbilhão, muitas vezes são pensamentos de morte. Nós pensamos que vamos morrer ali. E há coisas que na minha vida, nesta segunda ida, nasci em Angola, vim para Portugal, fui muitas vezes, mas em 2012, quando fui viver para lá, eu costumo dizer a algumas pessoas, e hoje digo público sem entrar em pormenores, esta minha segunda ida a Angola fez revelar coisas no João Cardoso que ele nunca tinha imaginado, coisas em que o João Cardoso ajudava crentes que vinham ter com ele com esses problemas. Eu orava com eles, eu impunha as minhas mãos, mas agora, ali sozinho, depois de ter uma arma apontada à minha cabeça, depois de ser perseguido, depois de ouvir 1001 coisas, depois de ter passado pela situação de viuvez, depois de ter ficado completamente sozinho, não ter ali amigos, e eu estar a viver inicialmente num condomínio onde eu tinha 6 homens como trilhadora para tomar conta dos prédios onde a gente vivia. Eu fui viver para uma casa que era onde estava a igreja, escritórios da igreja, e a minha casa transformou-se de um apartamento de 4 quartos num apartamento de 14 metros quadrados. Quando esticava a perna, punha o pé na sala de jantar, força de expressão. E tinha um guarda, o Manuel. E o Manuel, a maior parte do tempo, estava bêbado. E dizia que não, porque é raro um bêbado dizer que está bêbado. Não é, Raul? Eu não estou a dizer que tu és assim. Estou só a perguntar para tu confirmares. Ok? Não é? Eu não estou a pôr nessa situação. Mas é verdade, não é? É? Concordas comigo? Então eu dizia, Manuel, estás bêbado? Não estou nada, não estou. E eu dizia, Manuel, se eu puser o dedo na tua testa e te empurrar, tu cais. E ele dizia, não, patrão, não, patrão, não, pai, não, pai. Mas eu saía e quando faltava a luz, ele tinha de ligar o gerador, porque senão a casa ficava completamente às escuras. Havia tiros à volta na rua, havia ataques nas casas, havia situações em que a gente ficava amedrontado. E eu passei noites inteiras sem dormir, porque havia uma mangueira por cima da casa que com o vento às vezes batia com toda a força lá no telhado. E eu ficava cheio de medo que estavam a assaltar a casa. Eu tirava-me para o chão e espreitava pelas janelas a ver se via barulho, se na escuridão conseguia ver alguma coisa. Eu começava a transpirar das mãos, o coração acelerava. Eu ficava cheio de medo, meus joelhos tocavam castanholas. E o pensamento é, tu vais morrer. Alguns de vocês dizem, isso passa com ele, passou sim. E hoje eu consigo perceber
e lidar com crentes que passam por ataques de pânico e não são assim tão poucos como vocês pensam. Há muitas coisas que às vezes a gente diz doença, às vezes são ataques de pânico. E já lidei com muitos crentes nessa situação. Então, ataques de pânico são águas revoltosas, correntes de água na nossa vida. E há, eventualmente, algumas pessoas, e se estiverem aqui, é bom vocês estarem aqui, porque aqui vocês podem encontrar vitória em Cristo Jesus. Mas é como se por dentro se estejam a afogar. Por fora nadam, por fora gritam, por fora esbracejam, mas por dentro vocês sabem que estão a afogar, sem ar, sem chão, sem direção. Mas deste salmo, eu e vocês podemos tirar uma lição. Escutem bem, nenhuma inundação emocional é alta demais para o Deus que sabe andar sobre as águas. Aleluia. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele sabe andar sobre as águas. Então não há nenhuma emoção que seja forte demais, que seja uma inundação destas coisas emocionais que às vezes acontecem na nossa vida, de problemas, etc. Não há nada que nos impeça de vermos o Deus que anda sobre as águas vir na nossa direção e dizer: ei, vem cá, Manuel, Antônio, Carlos, Fernando, Teresa, Paulo, Mariazinha, Ruth, Nuno, vem cá. E nós somos capazes de sair da situação, ir em direção a Ele. E Ele é capaz de nos sustentar. Então, irmão e irmã, amigos que eventualmente possam estar aqui, escutem. Quando a dor nos afoga, quando a dor toma conta de nós, quando as águas na nossa vida são turbulentas, lembrem-se de uma coisa: a resposta vem quando nós clamamos. E quando nós clamamos, quando nós gritamos, o socorro vem a navegar sobre as ondas. Lá vem o socorro ter conosco, porque o nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor. Há um outro aspecto que eu queria tocar quando falo aqui nestas águas, nesta angústia da nossa alma. É quando nós estamos amarrados por dentro e sentimos uma dor que ninguém vê. Davi, no versículo 5, no versículo 4, lemos as expressões que já mencionei anteriormente, mas no versículo 5, nós começamos por ler o seguinte: cadeias infernais me cingiram. Há uma outra tradução que diz: cordas do além me envolveram. Então, quando Davi está a falar de cadeias ou cordas, ele está a remeter-nos para as prisões invisíveis da alma, onde existem traumas, onde existem medos, onde existem lembranças que ferem, onde existem palavras que nos machucaram, onde existem atitudes que nos magoaram. E o salmista está a apontar para isso, porque a sua vida mostra a existência de uma série de prisões dentro dele, apesar de ele ser o rei. E ele disse: já laços, há cordas que me têm aprisionado, me têm cingido, e essas cadeias são infernais.
E nos dias de hoje, eventualmente nesta igreja também, podem existir pessoas que acordam e vivem como se estivessem amarradas. Sorriem por fora, mas sufocam por dentro. Carregam no peito um peso invisível. Dores antigas, traumas não resolvidos, culpas que insistem em voltar, sentem-se presas a padrões, a medos, a expectativas alheias, por dentro travam batalhas silenciosas contra a ansiedade, a solidão, a baixa autoestima. São guerras que ninguém vê, mas que consomem a alma. E ainda assim continuam disfarçando a dor com um sorriso, esperando que um dia alguém perceba e possa estender a mão. E às vezes é assim. Na igreja temos isto. Temos estas pessoas. E às vezes riem, à espera que alguém estenda a mão, mas há momentos em que ninguém nos estende a mão. Nem eu. E estás tu e Deus, sozinho. E essas coisas estão lá dentro. E essas coisas manifestam-se, na maior parte das vezes, não é quando tu estás no culto. Porque quando estás no culto é amém, aleluia, boa palavra, a gente chora um bocadinho, levanta os braços, somos encorajados com a palavra que a gente ouviu, mas é quando a gente está só. Que estas coisas que nos amarram começam a vir ao de cima. E estas cadeias, estas coisas nós podemos dizer como o salmista, são situações infernais, ataques infernais que nos atacam. Mas mesmo, escuta bem, mesmo que os outros não vejam, Deus vê. E Ele tem poder para quebrar ou para cortar essas cordas e para quebrar as cadeias que te amarram. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder. Então, tu podes pensar, ninguém vê. Na igreja, ninguém me ajuda. Ninguém estende a mão. Ninguém é capaz de notar isso. Há irmãos que fazem... Na igreja fazem para que as coisas sejam notadas. Né? Há gente que, quando está na igreja, vem com uma atitude, senta-se e olhando para a cara dela, a gente diz, pois, está já a querer dizer alguma coisa. Estou a lembrar-me agora de uma situação que eu vivi em Luanda. Desta vez que estive ali a pastorear, um dia eu estava a falar da manipulação espiritual. Eu estava a dizer que manipulação, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, é o igual ao pecado da feitiçaria. E a gente prega contra os feiticeiros, contra a feitiçaria, nós pregamos, etc. E todas estas coisas começam como obras da carne, na maior parte das vezes. Então eu estava a falar de manipulação e um dos exemplos que eu dei, já não sei porquê, pois eu não sabia porque falei, mas havia uma razão para falar. Eu disse que às vezes lá, porque há muitas situações complicadas, famílias, etc., e eu disse que às vezes algumas mulheres, para levarem os maridos a fazerem aquilo que elas querem, fechavam-lhes as pernas. E essa é uma arma que muitas mulheres usam. Fecha a perna e, se quiser, xuxa no dedo. Mas fechar as pernas ao marido para levá-lo a fazer alguma coisa que ela quer é manipulação. A gente pode chamar aquilo que a gente quiser, mas é manipulação.
E toda a manipulação é como o pecado da feitiçaria. Certo? Então eu preguei. E quando preguei, dei este exemplo. Na altura que eu preguei, eu fiz assim, há mulheres que fecham as pernas. E fiz assim. Normal. Mas houve uma irmã influente na igreja, proprietária do terreno onde a gente construiu o templo, um grande ensinamento que eu tive ali. A gente nunca faz nada na casa da mulher alheia. Nunca fazemos filhos nas mulheres alheias, na mulher alheia ou na casa da mulher alheia. Mas ela ficou zangada. Durante a semana andou a telefonar para crentes a dizer que o pastor tinha falado de fechar as pernas. E que ela não podia admitir ter um pastor que dissesse que a mulher fechava a perna ao marido, que isto não era linguagem para ter na igreja. E andou a minar algumas pessoas. 2 irmãs e um irmão falaram comigo. Um irmão falou comigo antes do culto começar e disse, ela está muito zangada contigo. O irmão Francisco, vocês conhecem. Eu disse, Francisco, sabes porquê que ela está zangada comigo? Porque ela fecha as pernas. Eu disse, pastor, não diga isso. Não diga isso, pastor. Eu disse, olha, meta as minhas mãos no fogo. Ela ficou zangada comigo porque a palavra lhe tocou. Então ela não cumprimentou ninguém, entrou lá numa sala, depois quando veio para o culto, durante o tempo do louvor, ficou sempre sentada, com a cabeça em baixo, com uma cara de todos lhe deve, ninguém lhe paga, com o nariz quase a tocar o chão, a mostrar a toda a gente que ela estava aborrecida. E como eu não sou pastor há 2 dias, já tinha alguns anos, em frente a toda a gente, no tempo de louvor, eu levantei-me, fui lá e disse, venha comigo. Ele veio para o gabinete. Toda a gente viu que eu fui. Toda a gente percebeu que eu fui lidar o assunto. E quando nos sentamos, eu de um lado a secretária, ela em frente, começámos a falar e ela disse, isso não é linguagem, dizer fechar as pernas. Se eu quiser trazer os diretores da minha empresa, eu digo, traga os diretores da empresa, se calhar eles vão gostar de ter um pastor que fala destas coisas. Traga lá. Mas ela dizia, mas não é. E depois ficou zangada e vira-se para mim e diz, o pastor sabe que a gente às vezes tem de usar as nossas técnicas. Eu disse, pronto, já te denunciaste. E eu disse, pois, aí está o seu problema. A irmã fecha as pernas, não gostou de ouvir e agora está zangada. E ela olhou para mim e disse, o pastor sabe que eu tenho 2 filhas. E eu, para ter 2 filhas, tive de abrir as pernas. A coisa começou a ficar quente. E eu disse, olha, eu tenho 3. E não sei se as fiz de perna aberta ou de perna fechada. Não sei se nasceram de perna aberta ou de perna fechada, mas elas estão cá. Eu não estou a falar de abrir as pernas nesse sentido. Eu estou a falar daquilo que é essência. Manipulação é igual a feitiçaria. E às vezes as pessoas estão amarradas por esses padrões, estão amarradas por estas coisas e Deus quer cortar essas cordas, Deus quer cortar as cordas da tradição, Deus quer cortar com muitas coisas que às vezes não passa da religião. Creio que na Assembleia de Deus em Portugal, eu fui o primeiro pastor a usar barba. E o querido pastor Israel muitas vezes me dizia, filho,
corta a barba, se faz favor. Eles chateiam-me tanto a cabeça. Ele estava a referir-se aos outros pastores que o aborreciam. Houve uma altura que eu cortei a barba, mas depois deixei crescer, porque eu sempre usei barba desde os meus 16 ou 17 anos. Eu pensei, o que é que está de mal eu usar barba? E um dia íamos para uma convenção, ele disse, filho, por favor, corta a barba. Eu disse, não, lá na Bíblia diz a barba de Arão, etc. Aquelas coisas que a gente vai ajudando. Eu disse, não, desta vez eu não corto a barba. E depois fui à Inglaterra, com o Ted, com o Andrew, numa cidade chamada Prestatyn. E andei lá pelas ruas no intervalo de uma conferência que estávamos a fazer e eu vi um casaco vermelho e um amarelo. Eu disse, aqui está um casaco bom. 2 casacos bons. E eu comprei um casaco amarelo e um casaco vermelho. Comprei uns suspensórios. Comprei calças pretas, um polo preto, um sapato graná, a condizer com os suspensórios e com a gravata dos patinhos amarelos. Então fui para uma convenção com sapato graná, casaco amarelo, gravata graná com patinhos amarelos, suspensórios, e naquela altura já tinha crescido o meu cabelo. E ali foi uma guerra, mas eu amei olhar para aquele pessoal que estava ali e ver o fumo a sair pelos narizes. E eu, porque morava em Vila Franca de Xira, pensei, sou um forcado. Eu estava a olhar para aquele pessoal, era como aqueles touros, e o forcado a dizer, é touro, é touro. E eu queria pegar o touro da religião, não é por aquilo que a gente veste. Não é por aquilo que a gente veste. E eu não apelo à indecência. Mas acho que há cordas que quebram a nossa relação com Deus, que estão baseadas pura e simplesmente em tradições, em coisas que são impostas, e são impostas pelos homens, não são impostas pela palavra de Deus. O julgamento de Deus é amor, não é a condenação que muita gente faz, porque tu fizeste isto ou fizeste aquilo. E essas coisas precisam ser quebradas por Jesus. E na realidade Ele quer fazer isso. Então as cordas que oprimem a tua alma, elas não são eternas. O Deus da libertação já ouviu o teu grito e o teu clamor. E já entrou em ação. Na esfera espiritual, Ele já deu o comando. E Ele está em movimento para te tocar. Na minha e na tua vida, é o 4º ponto. Há dores que nos surpreendem. No versículo 5 deste Salmo, David diz, tramas, noutra tradução diz laços, de morte me surpreenderam. Quando Davi diz que laços de morte ou tramas de morte o surpreenderam, indica que Davi não estava à espera que aquelas coisas acontecessem. Porque se ele ficou surpreso, é porque ele não esperava. Foi um sofrimento que o atingiu sem aviso. E todos nós que estamos aqui, já fomos surpreendidos por más notícias. Já fomos surpreendidos por uma perda. Já fomos surpreendidos por uma decepção profunda. Muitas vezes a nossa vida muda de rumo num piscar de olhos. Num dia tudo parece estável e no dia seguinte o chão foge-nos debaixo dos pés.
recebemos aquela notícia devastadora, perdemos alguém que amamos sem sequer ter a oportunidade de dar o último beijo. Descobrimos uma traição onde pensávamos existir confiança. Somos confrontados com um diagnóstico que nunca imaginávamos ouvir. Ou simplesmente vemos um sonho que alimentamos durante anos desmoronar-se à nossa frente. São momentos que nos apanham desprevenidos, que nós não pedimos e que nós também não somos capazes de controlar. Mas é também nesses momentos que nós somos convidados a parar, a refletir e descobrir forças que nem sabíamos que nós tínhamos. E esta parte do Salmo traz-nos uma lição. É que mesmo quando a dor é inesperada, Deus tem um plano para transformá-la em testemunho. E a nossa história de vida pode transformar-se em bênção para outras pessoas que estão a passar pelos mesmos problemas. Então, a tua dor, quando é vencida, quando tu lidas com ela e ultrapassas essa dor, então, deixa-me dizer-te assim, isso é a tua história de vida, é a tua vitória, e quando tu falas com alguém, tu não falas teoricamente, tu falas pela experiência. E a tua história de vida passou a ser bênção para a história de vida de outras pessoas que estão a enfrentar os mesmos problemas. Então, deixa-me dizer-te assim, a dor surpreendeu-te. A dor pode estar a surpreender-te, mas Deus já tem preparado o consolo para ti. Deus já tem preparado o consolo para ti. Na angústia, ponto 5, na angústia mais profunda, clama. No versículo 6 diz, na minha angústia invoquei ao Senhor. Angústia significa que é uma pressão extrema, como se a nossa alma estivesse a ser esticada, a ser espremida, a ser rasgada. É uma dor profunda que levava Davi até ao limite. E foi nesse limite que Davi encontrou em Deus o ponto de rendição e o ponto de clamor. Parece difícil, porque nós queremos tudo a pepe rápido. Quem está aqui se lembra, o pessoal da minha idade é capaz de se lembrar, o Lucky Luck. Lembram-se do Lucky Luck? Lucky Luck era aquele pistoleiro em que a sombra dele era mais rápida. Então a sombra era mais rápida do que o disparo. E há gente que quer viver como o Lucky Luck na vida espiritual. Quer tudo no estalar dos dedos. Mas às vezes é na dor, é naquele clamor, é naquele limite que nós encontramos o ponto de consolo, encontramos o ponto do clamor, o ponto da reflexão, encontramos tal e qual como aconteceu com Davi, o ponto da rendição. E nós precisamos render-nos, apesar de crentes, a Cristo. Nós precisamos viver uma vida de rendição. Ontem eu fui procurar o que é que significa angústia. O que é que a palavra angústia no hebraico bíblico é a palavra tessará, que significa aflição, tribulação, aperto, lugar estreito. E na nossa vida, a nossa alma muitas vezes está encurralada, sente-se
sem ar, sem espaço para respirar ou até escapar. É um aperto no peito sem causa visível. É aquele grito que não sai, é aquela lágrima que não encontra caminho, é aquele sufoco que não tem palavras e muitas vezes é aquele andar num túnel sem luz, onde cada passo parece incerto e cada pensamento que nós temos pesam toneladas. E se não acontece convosco, acontece comigo. Há alturas que na nossa caminhada a dor aperta, nós não sabemos e parece que estamos a andar num túnel sem luz. Cada passo que nós damos é um passo incerto e às vezes nós não sabemos. Vamos ser honestos, vamos ser transparentes, vamos ser vulneráveis. Às vezes, nós não sabemos para onde estamos a ir. E andamos ali, naquele túnel escuro, cada passo incerto, os pensamentos que nós temos pesam toneladas. Pesam toneladas. Mas se nós continuamos a andar, nós temos a certeza que vamos chegar a um ponto em que, quando as palavras desaparecem, quando tudo está escuro, quando tens a sensação da alma esmagada, como aquele barro que é colocado na mão do oleiro e ainda está sem forma alguma. E tu sabes que Deus é capaz de refazer tudo, de pegar nesse barro sem forma e tornar alguma coisa visível, bonita. É nessa altura, quando nós estamos nesta luta toda, que aquilo que nós melhor podemos fazer é clamar. E não é clamar para a mulher, não é clamar para o marido, não é só clamar para os irmãos, apesar de mulher, marido e irmãos nos podermos ajudar uns aos outros, mas é nós clamarmos a Deus. Há muita gente que pede orações aos irmãos para os irmãos fazerem, mas não tiram 1 minuto por dia para orar. Então são aqueles crentes que vivem à boleia. Irmão, ore por mim. E a pergunta, quando alguém te pedir, irmão, ore por mim, pergunte-lhe, já oraste? Enquanto não oraste, eu não vou orar por ti. Se calhar era o melhor que a gente devia começar a responder. Às vezes esse aperto todo, mas é nesse aperto, nessa angústia, nessa tribulação, nesse lugar estreito, parece que não há lugar para respirar. É nesse lugar que nós precisamos abrir a nossa boca e clamar. A oração, ela não precisa de ser bonita, ela não precisa de ser bem elaborada, ela não precisa ser cheia de palavras religiosas, ela só precisa de ser sincera. Oh, querido Deus e Pai, Deus de Israel, Deus de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, Deus soberano e todo-poderoso. Oh, querido Pai, nós vimos a Ti, faz tremer o céu, aleluia. Orações cheias de religião. A tua oração não precisa ser assim. Há muitos irmãos que não oram, que são novos convertidos, que não oram, porque esses irmãos oram dessa maneira e eles pensam, nunca vou orar. Mas às vezes a oração que mais toca a Deus é, Deus, estou aflito, ajuda-me. Deus, não sei o que fazer, vem em meu auxílio. Deus mostra, oh Pai, tem misericórdia de mim. A tua benignidade, Pai, se estende de geração em geração e me alcança a mim. Também a tua benignidade me leva à tua presença.
Então nós somos simples, não elaboramos uma oração daquelas todas bem feitas, religiosas, e a internet está cheia de gente que está a dizer: mande para cá as suas orações que a gente ora, e depois aquelas orações tão bonitas: oh Deus Pai, e Senhor, tu sabes que ela agora deve estar na casa de banho, e vai lá e toca porque a nossa irmã está mesmo aflita das vias urinárias. Orações estúpidas, sem efeito algum. Orar não precisa ser muito elaborado, não precisa usarmos palavras muito religiosas. Basta ser sincera. Nós sermos sinceros na nossa oração. Ponto a seguir, estamos quase a terminar. O grito que nós dermos, o clamor, isto foi culpa da Ana, porque se ela tem preparado para pregar, eu não tinha feito uma pregação tão comprida, mas estamos mesmo a terminar. O grito que quebra, há um grito que quebra o silêncio do céu. Davi disse: gritei por socorro ao meu Deus. E quando Davi diz que gritou, mostra que ele estava desesperado, mostra que ele tinha um sentido de urgência, que ele tinha alcançado o seu limite, mas também mostra que ele confiava em Deus, por isso ele gritou. Estava no limite, estava desesperado, sentia a urgência. E ele gritou, porque ele dizia: Deus, eu confio em ti, eu sei que só tu é que me podes ajudar nesta situação. Em muitas situações da nossa vida, nós já tentamos tudo. Já fomos ao médico, já fomos ao psicólogo, já fomos ao psiquiatra, já tomamos medicação, já fizemos massagem, já fizemos mil e uma coisa, seguimos a mesinha da avózinha, seguimos tudo, olhamos para o médico que diz que faz bem a gente beber água com limão todos os dias. E a gente segue todas as mesinhas. Mas mesmo assim, há momentos que depois da gente tentar tudo, depois da gente fazer tudo, a gente continua lá, naquele lugar de desespero, naquele lugar de urgência, naquele lugar em que estamos a atingir o nosso limite. E eu e vocês sabemos quando estamos no nosso limite. Não sabem? Eu sei, quando estamos no limite. Então, nessa altura, o grito de desespero é dirigido a Deus, ou o grito de desespero que nós dirigimos para Deus, é o início da nossa resposta. Porque é o clamor, o teu clamor, que pode parecer fraco, mas quando direcionado para Deus, Ele abana os céus. Então, estás aflito? Ora. Clama. E o ouvido dele? Ouve. Vejam na parte final e termino. Ponto 7. Deus já te escutou e está a mover. Davi dizia, ou concluiu este salmo, esta parte, dizendo: Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou-lhe os ouvidos. Ele do templo ouviu a minha voz, o meu clamor entrou dentro dos ouvidos dele. O templo representa o lugar da glória, o templo representa o lugar da sua presença. E deixa-me dizer, mesmo que possa existir uma grande distância, uma grande altura ou uma grande profundidade, o nosso Deus sempre se vai inclinar para ouvir um filho seu. E nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos.
Louvado seja Deus. Então, tu nunca estás sozinha. Deus escutou-te e não é indiferente ao teu planto. E eu visto, ao terminar, o silêncio de Deus não é, nem significa ausência. Muitas vezes é um lugar de preparação para Ele poder agir. Porque às vezes a gente ora e nem sempre ouve. Parece que Deus está calado. Faz-me lembrar aqui há muitos anos, numa campanha no Atlético, a irmã deve lembrar-se, agora não-me a passar um rapaz que ia à igreja, ele tinha algumas deficiências mentais e era padeiro. E nós fizemos uma campanha com o irmão Domingos Barradas. E ele fumava, era um homem que fumava muito. O irmão Domingos, naquela noite, pregou contra o tabaco. E lembro, no final, o pastor Barradas João foi ter com ele, disse, já não me lembro como é que ele se chama agora. Você precisa deixar de fumar. E ele disse, eu estou farto de orar, mas parece que Deus é moco. Parece que Deus não ouve. Estou farto, mas parece que Ele não ouve. E há alturas que parece que Ele não ouve. Há alturas que Ele não abre a boca. Há alturas que parece que nada vai acontecer. Mas às vezes o seu silêncio não é a ausência. O seu silêncio é preparação para um agir mais profundo na nossa vida. É uma preparação. O grito da alma, e com isto termino, o grito da alma alcança o coração de Deus e o céu move-se em nossa direção. O grito da alma alcança o coração de Deus e o céu move-se em nossa direção. Muita gente vive a vida a querer ir para o céu, mas o desejo de Deus é que o céu venha a esta terra. Não é ir para o reino, mas é que o reino venha e aqui na terra seja feita a sua vontade como ela é feita lá no céu. Então a nossa mentalidade não é uma mentalidade escapista, é uma mentalidade de conquista. E nós podemos estar todos rotos. Mas se fizermos como Davi, clamamos, Fernando. Nosso clamor penetra-lhe os ouvidos. Ele estende a sua mão, vem na nossa direção. Às vezes sonhamos uma coisa, parece que desmorona à nossa frente. Mas Deus é o Deus que vai reconstruir nossos sonhos. Nossos sonhos às vezes morrem, mas um sonho que morre pode ressuscitar. Um sonho que adormeceu pode acordar. E alguns esfumam-se, porque nem todas as boas ideias que nós temos são ideias de Deus. Então, às vezes temos umas boas ideias, mas às vezes esfuma-se. Alguns já me perguntaram, Pastor João, como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Eu digo, para mim é um bocado simples. Né? Nem sempre sei assim tudo tão claro, mas para conhecer a vontade de Deus eu faço uma oração simples. Eu faço quase sempre esta oração quando quero conhecer a vontade de Deus. Eu digo, Deus, isto que eu estou a pensar, isto que eu estou a sentir, se é de ti e é aquilo que tu queres que eu faça, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, faz como aquelas garrafas de champanhe que estão cheias de gás e quando a gente tira a rolha, pá! Então está cheio de gás. E eu cheio de gás é perigoso. É cheio de gás. A gente diz, Deus aumenta a pressão.
E depois faça outra oração. Se é teu, aumenta essa pressão. Se não é teu, faz com que eu esqueça. Tira isto de mim, tira a pressão. Faz que isso desapareça. Então é fácil. Muitas vezes nós sabemos se há pressão ou não há. E se a pressão permanece muito tempo, provavelmente é mesmo a vontade de Deus. Então a gente vai poder fazer. Se aquilo desaparece, desaparece e a gente dá graças a Deus na mesma. Vamos ficar de pé, se faz favor. Antes de nós orarmos, deixa-me dizer-te esta frase. Está a ver? Eu creio que pode abençoar alguém aqui neste momento. O céu move-se na tua direção quando Deus é chamado. Volto a repetir. O céu move-se na tua direção quando Deus é chamado ou quando tu chamas por Deus. Então o céu move-se na tua direção. Então eu não desvalorizo nada daquilo que de uma forma natural, daquilo que de uma forma emocional, daquilo que através de pessoas especialistas nos podem ajudar. Não desvalorizo nada disso, mas também não posso deixar de continuar a dar valor ao nosso bom Deus que tudo pode e é capaz. Ele está no centro da nossa vida, então clama. Tens angústia? Clama. O céu vai mover-se na tua direção. Kenneth Hagin, autor de muitos livros, eu li num livro dele, Teresa, que ele disse que muita gente ia pedir-lhe aconselhamento. Muita gente ia lhe pedir aconselhamento e queriam que ele desse conselhos para a vida deles. E ele perguntava, já oraram? E eles disseram, não, então vá para casa e ore sozinho. Se calhar Deus vai lhe dar a resposta, não precisa do meu aconselhamento. Se eles foram e oraram e voltavam, ele diz que o aconselhamento que ele fazia na primeira hora era os dois dobrarem os joelhos e orar. E parece que a gente hoje... São coisas que não... Parece que está passado de moda. Em algum lugar passado de moda. A gente hoje preocupa-se muito em louvar, em pular, em levantar as mãos, em dar um tempinho curto para a palavra de Deus, tudo controlado ao minuto e ao segundo. Smith Wigglesworth, num dos seus livros, disse que nas últimas manifestações daquilo que a igreja veria, muita pouca palavra, muita pouca adoração, muita pouca oração, mas muito louvor. Porque as pessoas querem louvor, querem performance, querem visibilidade, querem show. Mas nós não precisamos disso, nós precisamos, mana, intimidade. A intimidade. O louvor também traz abre espaço para a manifestação de Deus, é verdade. Mas abre quando a gente cria o lugar da habitação para Ele. Agora, quando a gente diz, são 10 minutos, são 5 minutos para os anúncios, são 15 minutos para a pregação, 3 minutos para a ministração. Caneco. Depois tu vais para casa e nem à refeição tu agradeces. Ou então, quando vais para a cama, estás com tanto sono,
tanto sono, que nunca passas da ação de graças. Deus, obrigado por este dia que tu me deste. É a oração poderosa da ação de graças, mas não é essa. Então, nosso Deus está aqui para ouvir o teu clamor.